Olá, caros amigos, caros estudantes aí da área de física. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês a resolução de uma questão que caiu na prova para o concurso do IFE Fluminense, para professor de física do ano de 2022. E a questão ela diz o seguinte: considere linhas de um campo elétrico no vácuo perpendicular e restritas a uma região circular de diâmetro d, conforme está aqui nessa figura aqui. Sabe-se que o módulo desse campo elétrico está sofrendo uma variação temporal constante de dt. Determine o módulo B do campo magnético que surge devido a essa variação em um ponto P a uma distância r do centro da região circular. Então ele quer saber qual é o módulo do campo magnético que vai aparecer aqui nesse ponto P devido à variação desse campo elétrico dentro dessa área dessa região aqui, ok? Bom, e aí ele diz que a constante de permissividade elétrica do vácuo é ε0 e a permeabilidade magnética m0. Então ele também está deixando claro aqui que o meio em questão, que a gente vai analisar, é o próprio vácuo. Se você observar aqui desse lado, nas opções de respostas, a princípio pode parecer um exercício muito complicado, porque você não vê aqui um valor numérico, né? O que a gente observa aqui? O resultado, em função dos dados que aparecem aqui na própria figura e também das constantes que aparecem aqui no enunciado. Então, a princípio, pode parecer uma questão difícil, mirabolante, mas se você tiver um conhecimento prévio das equações de Maxwell, essa questão fica mais simples de você resolver e poder entender o que está fazendo de fato, né? Então, aqui nesse slide eu trouxe novamente a figura que aparece na questão. Né? Esses pontinhos aqui eles representam as linhas de campo elétrico, que nesse caso se dirigem aqui para fora do plano da tela que você está observando aí. Ok? Bom, e conforme eu disse antes, se você tiver um conhecimento, das equações de Maxwell, ela fica fácil de você... Fica fácil não, né? Mas fica mais simples de você poder entender. E a equação de Maxwell que a gente vai utilizar aqui é a lei de Ampère-Maxwell. Por que dessa lei de Ampère-Maxwell? Bom, a gente vai usar essa lei porque essa lei a gente consegue determinar aqui o campo magnético em função da variação aqui do fluxo elétrico, da taxa de variação temporal do fluxo elétrico. Então, é a equação mais adequada para poder resolver essa questão, ok? Bom, antes da gente aplicar essa equação, entender um pouquinho melhor como que ela pode ser aplicada aqui no exercício, embora a questão ela não tenha pedido isso, é importante salientar para onde que vai se orientar aqui o vetor campo elétrico no ponto P, ok? Bom, então o campo magnético que vai aparecer aqui no ponto P, ele gira nesse sentido aqui, dessa linha tracejada, que é o que a gente chama de amperiano, e ele vai ter nesse ponto P o sentido vertical e para cima. Agora, por que ele tem essa orientação? Bom, e aí a gente vai usar a regra da mão direita, em que o polegar ele aponta no mesmo sentido da corrente e os outros dedos eles giram no mesmo sentido em que gira o campo magnético em torno dessa corrente. Embora aqui a gente não tenha uma corrente elétrica estática, a gente tem um campo elétrico variável, que é o que vai gerar esse campo magnético, ok? Se você fizer aí um exercício de pegar o seu polegar da sua mão direita e apontar para fora aqui do plano da tela, você vai ver que os seus outros dedos eles vão se orientar no sentido de girarem nesse sentido horário aqui ao longo dessa linha que passa pelo ponto P. Então, nesse ponto, o vetor campo magnético ele tem essa orientação aqui, vertical e para cima, ok? Bom, então sem mais delongas, vamos entender melhor aqui essa equação. A gente já viu aqui que tem um termo para o campo magnético em função da variação ali do fluxo elétrico, certo? Bom, a priori a gente já pode desconsiderar essa parte aqui,
da corrente envolvida. A gente não tem uma corrente envolvida. O campo magnético ele vai ser devido à variação do fluxo elétrico, ok? Só para a gente entender melhor, o fluxo elétrico ele é determinado pelas linhas de campo elétrico que atravessam a área, né, aqui desse plano dessa esfera. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí continuando aqui a resolução dessa equação, né, esse campo elétrico aqui, esse campo magnético, né, ele vai ser dado por essa integral, é uma integral de linha fechada ao longo desse caminho aqui, delimitado por essa circunferência que passa aqui pelo ponto P, ok? E aí você integrando isso aqui, é simplesmente esse comprimento L, né? O campo magnético ele sai para fora aqui da integral, e você integra dl, que se transforma em L, que é exatamente esse perímetro aqui, né? Por que a gente pode fazer isso? Porque B e dl, né, esses vetores, eles são paralelos ao longo de todo esse caminho fechado. Tudo bem? Bom, e aqui desse lado, o fluxo elétrico é definido pelo campo elétrico vezes a área aqui do plano dessa esfera menor atravessada por essas linhas de campo elétrico, ok? Bom, como essa área é constante, eu também posso tirar ela aqui da derivada, deixando somente o termo aqui da variação do campo elétrico em função do tempo. Bom, agora é só substituir o L por esse comprimento aqui, dessa linha aqui de fora. Né? Esse comprimento, então, vai ser 2πr, Rzinho aqui no caso. E essa área aqui vai ser a área dessa esfera aqui de dentro, né? Que não está em função do raio, está em função do diâmetro. Porém, né, a gente sabe que a área de uma né, de uma esfera circular, ela vai ser dada por πr ao quadrado, porém aqui a gente tem, né, que o r é metade do diâmetro, então fica d sobre 2 ao quadrado. A gente pode cortar π aqui dos dois lados da equação, certo? Elevando d ao quadrado e o 2 ao quadrado fica d quadrado sobre 4. E agora só basta isolar aqui esse termo para o campo magnético, passando 2r para o outro lado da equação, dividindo. E aí o 2r que vem para cá desse lado, dividindo, ele multiplica o 4, que também já estava aqui embaixo, fica 1/8. E o rzinho eu coloquei aqui embaixo do d quadrado, justamente para arrumar, né, a equação conforme ela é apresentada lá nas opções do enunciado. Essa é a equação que aparece aqui, 1/8 de μ0 a ε0, diâmetro ao quadrado sobre o raio da amperiana dE dt, aparece justamente na opção A. Bom, então espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado aí da resolução desse exercício. Quem está com um pouquinho de dificuldade, eu sugiro estudar as equações de Maxwell. E a você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. E até a próxima.